Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Moacir Pereira aqui. Esse é o canal Aposentado de Fato. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, por gentileza, já aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, porque aqui a gente tem trazido sempre conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você. Então, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para ser avisado quando a gente publicar conteúdo novo por aqui. O YouTube vai lá e avisa você para você ficar bem informado. Bem, pessoal, o conteúdo de hoje é sobre a participação de um representante da Previdência Social, secretário da Previdência Social, onde ele esteve presente numa audiência pública no Senado Federal, falando sobre a reforma da Previdência. Ou seja, há um burburinho aí, muitos deputados, alguns deputados e principalmente especialistas em economia, falando da necessidade de uma reforma da Previdência. Você viu no vídeo anterior que a gente publicou, onde o Paulo Paim, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, falou sobre a reforma da Previdência e apresentou os dados, os números aí. E achei interessante trazer também a fala do secretário da Previdência Social, que esteve lá representando o Ministério da Previdência, o senhor Carlos Luper, que não pôde estar presente, e o secretário realmente falou muito bem de algumas informações lá. Eu vou só recortar alguns trechos aqui que ele diz o seguinte: a Previdência deve ser definida com realismo e sempre rediscutida para garantir novas fontes de financiamento e manutenção. Segundo ele, o Poder Executivo não tem sido chamado para apontar números ou discutir a questão da reforma da Previdência. Então, a alegação do Ministério da Previdência é que alguns especialistas, com base em dados que eles levantam, estão questionando, na verdade, a necessidade de uma nova reforma da Previdência, mas que não chamaram a Previdência para discutir o assunto. Interessante a fala dele. Eu quero trazer aqui um trecho da fala do secretário, então, para depois a gente fazer um comentário no final. Vamos lá ouvir o secretário? Obrigado, senadora Paim. Grande prazer estar aqui. Agradeço o seu convite e da comissão para voltar a essa casa. Estive aqui algumas vezes ao longo de 1 ano e meio na condição de secretário de Previdência. É sempre bom voltar ao lugar onde eu vivi os últimos 25 anos para falar de um tema que é tão caro a todos nós, particularmente a mim nesse 1 ano e meio, mas ao senhor durante toda uma vida pública dedicada a esse tema. Eu lembro, senador, que a primeira oportunidade que eu tive de estar aqui no Senado Federal para falar de Previdência, eu tinha assumido o cargo, acho que há uns 15 dias, e o senhor me convidou para vir aqui. Eu lembro que aquele dia foi a comemoração dos 100 anos da Previdência no plenário. E eu lembro que aquele dia eu vim aqui para fazer uma choradeira, para contar das mazelas, que nós havíamos encontrado na Previdência Social, depois de 6, 7 anos de desmantelamento, de sucateamento da Previdência Social. Vim aqui para falar sobre aqueles represamentos gigantescos que nós encontramos. Nunca é demais lembrar que lá em 2023, no início do ano, o presidente Lula assumia com um passivo na Previdência de 2,5 milhões de pessoas aguardando pelo reconhecimento de direito de aposentadorias, pensões, salário maternidade, auxílio-doença e os benefícios assistenciais também que são operados pelo INSS, como o BPC. O quadro era muito grave e eu já falo dele e o que aconteceu ao longo de 1 ano e meio. Mas eu começo lembrando que é sempre bom, quando falamos de Previdência, partirmos de uma premissa não equivocada. A Previdência Social, desde que no país, acho que desde os anos 90, quando se implementou um modelo de economia neoliberal, a Previdência passou a ser o patinho feio da esplanada. É o lugar onde é o sumidouro de gastos, onde os recursos públicos se vão numa quantidade astronômica. E é óbvio, nós investimos, o ministro Lupe gosta muito de falar, que previdência não é gasto, é investimento. Nós investimos
900 bilhões de reais por ano em pagamentos de benefícios previdenciários. E atendemos hoje mais de 40 milhões de pessoas. Com todo respeito ao nosso vizinho, a Argentina, isso é quase a população do nosso país vizinho, cobertos por previdência. É importante dizer que esse nosso modelo, ele não tem nada parecido no mundo, nem em números percentuais de cobertura, nem em números absolutos. Lembrando que a cobertura previdenciária de quem está na idade economicamente ativa, de 18 a 59 anos, ultrapassa os 70% no Brasil. Nós não temos nada parecido no mundo inteiro. O nosso modelo de previdência, ele é admirado, mas eu dizia, presidente, que o nosso modelo de previdência, ele é admirado e espanta o mundo pela grandiosidade. Não só pelo fato de que o Brasil é um país continental, com uma população gigante, mas pelo fato que os percentuais de cobertura previdenciária não tem nada parecido no mundo. Como eu dizia, na faixa economicamente ativa de 18 a 59 anos, nós temos uma cobertura previdenciária bem superior a 70%. Nada disso tem comparação no mundo. Nem mesmo, presidente, nos chamados estados de bem-estar social, onde a cobertura e o lastro, né, de rede social é muito bom, já foi muito melhor há 20, 30 anos atrás, mas o nosso modelo ele difere porque ele é majoritariamente previdenciário, a cobertura previdenciária. A nossa previdência é sustentada pela contribuição de trabalhadores e empregadores. Esse modelo não tem nada parecido no mundo. Mesmo assim, nós encontramos no início do ano passado, quando chegamos ao governo, uma situação muito grave. Eu arrisco dizer hoje, com base nos números, que nós encontramos o maior represamento da fila da Previdência de todos os tempos. E eu não falo isso a esmo, fui estudar os números e eu não consigo localizar momento da história da Previdência que nós tivéssemos uma fila de 2,5 milhões de pessoas aguardando por benefício, que nós tivéssemos 1,2 milhões de pessoas esperando por perícia médica. Ou seja, quem aguarda por perícia, em tese, a esmagadora maioria das pessoas, ela está sofrendo algum tipo de incapacidade para o trabalho, ela tem algum nível de deficiência aliada à vulnerabilidade. Ou seja, ela aguarda por um benefício que vai garantir a sua subsistência. Quando eu disse que nós tínhamos uma fila de 1.200.000 pessoas esperando, é importante dizer que, naquele momento, há 1 ano e meio atrás, o tempo de espera médio de uma pessoa, eu vou falar um pouquinho de perícia médica, porque ela dá um exemplo do que é a realidade dos outros benefícios. E também porque a perícia médica, desde 2019, está sob competência e administração da secretaria que eu coordeno. O tempo médio de espera era de aproximadamente 100 dias. Então, senador Paim, se alguém se afastava do trabalho por incapacidade temporária e necessitava de auxílio-doença, além desse benefício ser um benefício de subsistência, ele também era de substituição de renda. De uma hora para outra, a pessoa tinha a sua renda suspensa. E o tempo médio de espera era de 100 dias. Eu aprendi ao longo da vida a não gostar de médias, porque as médias geralmente escondem algo pior do que a média. Na média, no Brasil, ninguém passa fome, não é verdade? Só que muita gente come muito bem e outras pessoas passam fome. Era isso, exato. 12 milhões ainda passam fome. Era isso que acontecia. Enquanto em Porto Alegre, alguém tinha que aguardar 40 a 45 dias para fazer uma perícia médica, no Nordeste do Brasil,
o tempo de espera estava variando, de acordo com a cidade, entre 260 e 365 dias. Ou seja, naquele período, quanto ao auxílio-doença, o INSS dizia mais ou menos assim para o cidadão: seu João, Dona Maria, você está incapaz para o trabalho, estou marcando a tua perícia médica para daqui 6 meses, para daqui 9 meses, para daqui 1 ano, mas fique tranquilo. Quando você fizer a perícia, nós vamos te pagar todo o retroativo, com juros. Até lá, você se vira para comprar comida, para comprar remédio, para pagar o aluguel. Resumindo, a fila, que era de 100 dias no Brasil, hoje é de 34 dias. De novo, né? Estou eu aqui falando em média. A média esconde ainda realidades ruins. Se em Porto Alegre o tempo de espera era de 40 a 45 dias, e hoje é de 4 dias, alguém agenda em Porto Alegre uma perícia na segunda e faz na sexta, no Nordeste do Brasil, o tempo de espera ainda é de 77. Ou seja, é muito menor do que era. Só para ficar claro, porque depois pode nos cobrar lá, 4 dias... Para a realização da perícia. Esse é o tempo em Porto Alegre. Está muito rápido o auxílio-doença no Rio Grande do Sul, e eu ainda vou rapidamente detalhar isso. Enquanto isso, no Nordeste... Então, posso assegurar aqui tranquilamente. Claro, tempo médio. Muita gente não sabe, né? Que Porto Alegre, em 4 dias, tu tem a tua perícia médica. Eu vi no plenário ali que tem alguns que não concordam, mas vou deixar de falar. Claro. Mas eu achei importante, viu? Importante. Por isso que eu quis destacar. Nós temos em Porto Alegre uma centralização na realização de perícias médicas. Foi um modelo implementado por Temer e Bolsonaro que eu não gosto. Então, Porto Alegre, praticamente as perícias são feitas, quase todas elas, na BI Partenon. Tenho viajado ao Brasil e conheço os locais. Esse número de 4 dias é o número que vigorou de janeiro até agora, na primeira quinzena de julho. Agora, nós jogamos um número tão para baixo que está permitindo nós cumprirmos o que manda a lei. A lei estabelece que benefícios previdenciários de longa duração devem passar por revisão. Então, Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, os estados e todos os estados do Sudeste, eles adquiriram uma capacidade operacional satisfatória que está permitindo a gente incluir na agenda a realização de um benefício, análise de revisões, as famosas revisões, que a lei manda fazer. Então, em Porto Alegre, nós colocamos na agenda agora no mês na segunda quinzena de julho e de agosto, a realização de 60 mil perícias de revisão no Rio Grande do Sul. E isso, obviamente, que vai ser absorvido pela capacidade operacional e vai, durante 44 dias, que é o tempo que nós calculamos para realizar todas essas revisões, nós vamos ter uma variação do tempo médio, que ele vai, durante 3, 4, 5 semanas, subir um pouco o tempo de espera, mas Porto Alegre dá para fazer, né? Se você tem 4 dias para realizar as revisões, precisar levar 10 ou 15, durante 3 ou 4 semanas, é viável. Mas quem entrar no meu INSS para agendar uma perícia médica, vê que os tempos desabaram no Sul, desabaram em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os tempos reduziram muito. Por exemplo, no Nordeste, que eu falava que o tempo ainda é de 77 dias, como média, e média de novo, esconde números ruins. Tem lugares em que o tempo de espera era, no Nordeste, de 1 ano. E esse tempo de espera hoje caiu para em torno de 5 meses ainda, senador. É muito ruim. Mas é uma recuperação de capacidade operacional que aponta para esses números aqui. Há uma agitação no mercado por uma nova reforma. Isso é evidente. Hoje, a capa do jornal Valor traz mais uma dessas matérias falando sobre aumento de gasto na Previdência. E, primeiro, essas discussões não estão calcadas em números. Não estão. Vocês veem entrevistas minhas ou do ministro Lupe chamados para explicar números? Não. E nós estamos à disposição para fazê-los. Quando diz que há uma explosão
de aumento de gastos no auxílio-doença, como está na capa do valor hoje, por conta da ferramenta do Ateste Médio, que tem permitido a concessão do auxílio-doença muito rapidamente para casos de curta duração, eu digo o seguinte, eu rebato com números. Onde estão os números? Historicamente, em 40 anos, o auxílio-doença gasta entre 4% e 5% dos recursos da Previdência. Esse ano são 900 milhões de gastos, são 41 bilhões estimados de gasto até o final do ano com auxílio-doença. É 4% dos gastos. A variação, historicamente, se dá entre 4% e 5%. E é o que está acontecendo. Porque se em que pese nós estamos concedendo muito mais rápido e estamos pagando agora o que contratávamos com cheque predatado para o futuro, quando marcávamos uma perícia para daqui a um ano, o tempo de duração dos benefícios está reduzindo. Lembrem que eu falei no início que nós marcávamos uma perícia para dali 6 meses, para dali um ano, acontecia que alguém que tinha uma fratura de pé, uma lesão de ombro, uma patologia que o afastava do trabalho potencialmente por curto prazo, e nós pagávamos 6 meses de benefício, 8 meses de benefício. Nós tínhamos feito com que o perito médico federal, quando analisava a BI, benefício por incapacidade, ele fizesse análise documental de corpo presente. Ou seja, o cidadão comparecia lá. Mas podia ser a esposa dele levando o atestado, o filho, um vizinho ou um carteiro. Porque quando você faz uma análise desse tipo, 1 ano depois, 6 meses depois, a pessoa não está mais doente. O que nós fizemos foi otimizar esse processo. Nós tínhamos transformado o cidadão brasileiro num carteiro. 6 meses depois, levando um pedaço de papel para o perito. O perito analisava tão somente o documento, não mais a pessoa. A pessoa não estava mais incapaz. O tempo médio para concluir mesmo, que era de 180 a 300 dias de pagamento, mesmo para casos de curta duração, hoje está na casa dos 69 dias. Esse é o tempo que um cidadão, em média, precisa ficar afastado e ter condições de voltar ao trabalho. Levava tanto tempo pela nossa incapacidade de dar o benefício no momento oportuno. O que precisamos aqui no Congresso Nacional, e o governo tem falado sobre isso, é nos preocuparmos com as fontes de financiamento da Previdência. O tempo inteiro, a Previdência Social é vista como patinho feio, mas como o presidente aqui coloca, perda de receita continuada. A gente no governo aboliu a palavra déficit da Previdência, até por estarmos no campo progressista, mas reconhecemos que ficar depauperando a Previdência nos coloca numa situação de ter que encontrar formas de sustentá-la. Necessidade de financiamento da Previdência Social é fundamental. E essa é uma responsabilidade não só do governo, mas do Congresso Nacional. E eu lhe parabenizo, senador Paim, por essa audiência pública e pelo esforço continuado nesse trabalho. Muito obrigado. Tudo bem, doutor Aldo da Cunha Portal, secretário do Regime Geral da Previdência Social. Bom, pessoal, está interessante a fala do secretário da Previdência Social. Ele levantou alguns pontos importantes. Você viu a questão das filas, falou muito sobre as filas, do trabalho que a Previdência Social vem fazendo. Eu acho isso de grande relevância. E um dado interessante aí também que o secretário levantou é a discrepância em diferentes regiões do país, ou seja, no sul, sudeste, o tempo de espera de um benefício não se compara ao tempo de espera de um benefício na região norte e nordeste do país. Isso precisa ser corrigido, né? Não é justo que um trabalhador no sul leve em torno de 30 dias, ele falou que estão chegando até a 4 dias no Rio Grande do Sul, para poder ser atendido no benefício de auxílio-doença, e no restante do país, no norte e nordeste do país, esse número aí chegar até 6 meses ou mais que isso. Realmente é algo assim terrível, né? Isso precisa mudar. E me parece que a Previdência está fazendo um trabalho interessante nesse sentido para reduzir essa fila, essa demora em atender o trabalhador quanto ao seu benefício, de qualquer benefício que vá pedir no INSS. Não é justo que fique esperando um tempão para ter ali o atendimento, né? Como ele citou lá, interessante, né? Você vem, pede o benefício, está doente, quando der a gente vai pagar você. Ou seja, depois você vai receber esses atrasados algum dia.
Isso tem que acabar, né? Então, grande verdade aí, mais um conteúdo interessante para você. Espero que tenha gostado. E comente e compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Forte abraço, que Deus abençoe com paz, harmonia e prosperidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.